Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Hugo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Chácara Rica Floresta. Hoje eu quero falar do nosso abacaxi, né? O abacaxi ele é nativo do Brasil. Ele se dá muito bem consorciado, então aqui vocês podem ver tem um eucalipto aqui que foi cortado algumas vezes pelas formigas. A gente tem banana aqui, um pezinho de banana. E o abacaxi está ali produzindo muito bem. Esse abacaxi aqui é o abacaxi Havaí ou havaiano. Não é o abacaxi mais comum que as pessoas consomem em casa. As pessoas consomem mais o pérola. Esse abacaxi ele é muito usado na indústria. É um abacaxi que tem uma fruta maior do que a do pérola normalmente. E a literatura diz que ele não é tão doce quanto pérola. Mas na minha experiência eu tenho colhido abacaxis muito doces dessa variedade. Eu gosto muito dela. Ela não tem espinhos no pé, então para plantio consorciado assim que a gente tem que manejar próximo ao abacaxi é muito bom. E o abacaxi, apesar dele ser nativo do Brasil, ele se dá melhor em algumas regiões apenas. Nas regiões de baixa altitude, até 500 metros eu diria, e quentes, né? E de preferência secas na época da colheita do abacaxi. Então aqui na nossa região não é assim. A nossa região ela é alta, a gente está em 900 metros de altitude. Então essa época agora, que é a época da colheita, tá frio e chuvoso. Então não é o ideal para o abacaxi, mas mesmo assim a gente está com um belo exemplar aqui. Porém a gente teve problemas com muitos abacaxis, né? Então o maior problema é a fusariose, que é um fungo, que é a praga que mais atinge o abacaxi no nosso país. Normalmente ele ocorre exatamente por isso, por baixas temperaturas e alta umidade na época que o fruto está na planta. Então o abacaxi normalmente ele flori quando o frio vem. Então o frio vem, a flor aparece. 6 meses depois o fruto já está quase no ponto de colher. Nessa época é que tem que ser calor e seco na região para não ter problema com a fusariose. Além da nutrição da planta e do estado que aquela planta está, né? Bom, mas como vocês podem ver aqui, a gente mesmo assim ainda consegue colher. Só não é o ideal o nosso clima, né? Bom, além desse abacaxi a gente tem o pérola. Uma das desvantagens que eu vejo desse tipo aqui é a quantidade de mudas. Então na minha experiência aqui eu costumo tirar 2 a 3 mudas desse pé aqui. Enquanto no abacaxi pérola a gente chega a tirar 6, até mais mudas. Então isso seria uma desvantagem, né? A Embrapa desenvolveu algumas variedades de abacaxi resistentes à fusariose, só que eles são mais caros. Eu não consegui acesso e normalmente são mais caros as mudas. Então nem sempre é viável. E também não se adapta a todas as regiões. Eu fiquei sabendo que ele é mais difícil ainda de se adaptar a essas regiões que não são tão quentes e tudo mais, né? Então como vocês podem ver aqui, ele no consórcio vai muito bem. A gente não deve plantar o abacaxi pela coroa, como muita gente faz. É lógico que se você não tem não tem muda, ou se você está na sua casa, um apartamento, e quer ter uma muda de abacaxi, você pode plantar pela coroa, que depois você vai ter as mudas. Mas plantando pela coroa, você vai ter um abacaxi menor e vai demorar mais tempo até essa colheita. Então eu vou mostrar para vocês aqui quais são as mudas certas para a gente plantar e como a gente planta, como a gente aduba. Vamos lá! Bom pessoal, então a gente tem aqui a fruta no centro da planta. E aqui ao lado a gente pode ver que nasce independente como se fosse a coroa, né? Mas é a muda. E aqui do outro lado a gente tem outra. Então isso aqui no abacaxi havaiano, normalmente a gente tem esse formato. E o que a gente vai fazer é forçar um pouquinho aqui ela, para que ela se destaque, né?
Olha, tá firme. Tomar cuidado aqui para não prejudicar a planta mãe, né? E saiu, ó. Então essa é a muda. Uma muda de um tamanho bom, né? A gente tem aqui, ó, 2 palmos de muda, um bom tamanho. Certo? Não precisa ser grande demais também. A não ser que você entenda de plantio de abacaxi, né? Aí cada um tem a sua estratégia. Mas a tendência é ela grande demais, se ela pegar frio, ela florir antecipadamente e produz um fruto menor. Mas se você souber manejar, isso pode ser uma boa estratégia. Bom, pessoal, vou aproveitar aqui para mostrar aqui para vocês o abacaxi pérola. E aqui a gente, ó, você pode ver que aqui tem muito espinho, ó. A gente encosta, já o espinho entra no dedo. E a gente tem 2 tipos de muda. A gente tem a muda do tipo rebentão, que vem lá da base. Que algumas pessoas dizem que esperam ela crescer. Aí vira outro pé de abacaxi e só amarra ela aqui, prende aqui para ela não cair e dá outro abacaxi aqui. Eu nunca fiz isso, normalmente eu tiro a muda e planto em outro lugar, mas isso é uma estratégia, esse ano eu vou tentar. E aqui a gente tem as mudas pequenas aqui, que vem embaixo da fruta, que se eu não me engano o nome é filhote. Então a muda foi colhida aqui, tem a cicatriz aqui, e tem 3 mudinhas aqui vindo, ó. Eu não vou tirar porque elas estão muito pequenas. A gente tem que esperar ela crescer pelo menos uns 15 a 20 centímetros, certo? Era mais para mostrar para vocês a diferença. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar aqui como é que a gente vai fazer o plantio. A gente tem uma camada espessa de matéria orgânica aqui. Caramba, parece que só tem matéria orgânica. Então eu abri aqui um pouquinho. Joguei aqui a nossa clássica misturinha de adubo aqui, que normalmente vai calcário, esterco, iorim, de acordo com a sua análise de solo, né? O melhor é você fazer análise de solo, procurar a Emater ou algum engenheiro agrônomo que possa te indicar as quantidades de adubo, né? Para você não adubar a mais nem a menos, né? Então vamos misturar aqui. Soltar a terra, garantir que a terra esteja solta. Agora uma dica interessante é a gente apertar a muda aqui, ó, colocando as folhas para dentro, né? Porque não pode entrar terra aqui no centro, senão a planta morre. E vamos enfiar o mais fundo possível. Então a gente vai tentar enfiar até aqui assim, ó. Porque aí o abacaxi não resseca. Ele vai demorar um pouco para formar raiz e absorver água, ele não resseca. E ele vai ficar mais forte. Também não cai o pé com o peso do fruto. Então eu vou vir aqui. E vou tentar enterrar o máximo. Aqui. Não tem problema cair terra nas folhas laterais aqui. O que não pode é cair lá no centro. Aqui no olho. Vamos devolver aqui a matéria orgânica. Cobrir aqui o plantio direitinho. E tá plantado o nosso abacaxi. Certo?
Então, pessoal, vou aproveitar para mostrar para vocês o que a fusariose faz com o fruto. Aqui provavelmente teve influência de ter sombra nessa época, abafar um pouco, além da questão climática, né? Mas eu acho que a questão climática influencia muito. Então, o fruto fica com esse formato um pouco estranho. Aqui sai uma goma, ó, uma gelatina de dentro do fruto. E essas partes ficam podres, elas não prestam para consumo, certo? Muitas vezes o abacaxi inteiro apodrece. Então, é um problema, né? A gente tem a perda do fruto, não consegue comercializar o fruto. E também não é interessante plantar as mudas dos abacaxis que estão doentes assim, porque vai carregar a doença, né? Apesar de que a gente tem uma grande dificuldade de encontrar mudas que não sejam de abacaxis doentes, já que a doença ela é muito comum nas plantações, né? Bom, se você gostou do vídeo aí, se inscreve aí no canal, toca no sininho para não perder essas dicas, né? São dicas que ajudam muito aí o produtor. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí se vocês plantam abacaxi, se querem plantar abacaxi, se tem alguma solução aí para essa questão da fusariose. Eu já vi alguns estudos com extratos de gengibre. Testei aqui, mas ainda não tenho uma conclusão assim sobre se funciona ou não, mas o estudo dizia que ajudava nessa questão da fusariose. E muito obrigado, até o próximo vídeo.